Estamos live, então. Boa tarde, pessoal. Obrigado a todo mundo que está assistindo a gente nesse momento. Já vi que teve gente que mandou boa tarde aqui nos comentários. Eu me chamo Lucas, eu sou aluno do PET Civil. Eu vou ser o cerimonialista de vocês hoje nessa palestra, que é a execução de obras atirantadas. Antes de começar, eu queria agradecer aos nossos patrocinadores, aos nossos apoiadores. Sem eles, não seria possível nós estarmos realizando essa palestra. São eles a Embec, a Opção Certa, a Luei, a Fessive e a UF. Muito obrigada a todos. Lembrar a vocês que vocês precisam fazer o credenciamento pelo Eventbrite antes de assistir a palestra, porque senão vocês não conseguirão receber o certificado no final, certo? E antes de começar, eu queria interagir um pouquinho com vocês no chat, perguntar o que vocês estão achando da Fessive, quais foram as primeiras impressões de vocês, como é que tá? Se alguém quiser se manifestar. Sempre muita coisa que acontece nessa semana, né? Mandaram aqui, a Fessive tá linda. Obrigado, Vanessa. A Rafa mandou que tá amando. Tem muitos profissionais incríveis. Certamente tem. Maria Carolina, tá demais, parabéns. Muito obrigado, viu, Maria Carolina? Vocês estão bem? Estão gostando dos mini cursos, tudo? Obrigada, Rafa. Nós só estamos resolvendo uns problemas com palestrante. É difícil, né? Bastante conteúdo incrível. Obrigado, Vanessa. E aí, nós já vamos iniciar a palestra. Temos 11 pessoas já. Gente, não se inscrevam de curtir a live, se inscrever no canal, que isso é muito importante para a gente, tá? Ficar por dentro de todas as nossas outras atividades, Papo Concreto, que é um podcast que a gente posta quinzenalmente, para quem quiser se inteirar mais sobre o assunto. Vanessa perguntou: Lucas, essa é a última palestra de hoje? Nós temos essa palestra e outra correndo simultaneamente, mas essa última palestra, e amanhã nós teremos os mini cursos novamente, não se esqueçam, de 8 horas está no local do mini curso de vocês, na sala do Meet, para a gente dar continuidade. Então vamos começar, né, gente? Já dei meus avisos, eu vou falar um pouco sobre o palestrante para vocês, que é o Luiz Antônio. Ele é engenheiro formado pela Universidade Federal de Juiz de Fora. Ele é especialista em fundações profundas e já trabalhou com diversos tipos de fundações mecanizadas. Eu queria dar as boas-vindas para o Luiz Antônio. Luiz? Oi, tá me ouvindo? Tudo bem? Então, assim, Luiz, boa tarde. Tudo jóia?
Tudo certo. Ah, então tá bom. Eu não sei se a tela já está partilhada, vocês já estão vendo a tela? Sim, já estamos. Tá tudo Então pronto. tá bom. Então tá bom. Então, Pode falar, fica à vontade. Não, certo, eu vou passar a palavra para o senhor e vou deixar o senhor mais à vontade aqui, tá? Qualquer coisa, só me chamar que eu apareço de novo, certo? Tá, joia. Obrigado, viu, Luiz? Tá bem. Então posso começar aqui, né? Sim. Então tá. Hoje basicamente, eu quis trazer para os alunos uma parte de contenção de cortinas de concreto armado com tirantes de aço protendidos, o que a gente chama de cortina tirantada. Cortina tirantada, dificilmente a gente vê isso dentro da faculdade a nível de detalhe, e depois que a gente sai da faculdade é uma obra amplamente divulgada. Então, eu queria mostrar para vocês um pouquinho do que é uma cortina tirantada, e vou passar já começando um vídeo, só para dar uma ideia para vocês. Espero que o vídeo saia com um som muito bom aí, qualquer coisa você me avisa. Então, vou mostrar para vocês uma ideia do que é o tirante e a cortina tirantada, depois a gente vai seguindo na sequência. Estamos aqui mostrando como é que funciona um tirante de cordoalha. Aqui são 12 cordoalhas de meia polegada ou 12,4 milímetros de diâmetro. 12 cordoalhas. Estou mostrando aqui a ponta do tirante, que ela é tratada, ela é fechada para entrar, para não ter atrito na hora de colocar. É feita uma proteção, mais a massa do tirante, mais o tubo de PVC marrom com as manchetes que ficam aqui. Nós temos aqui o CAPS, que fica bloqueado. Quando o tirante vai entrar com a manobra de injeção, explodindo a primeira manchete, fazendo a injeção de bainha e vindo em fase sucessiva. Aqui nós estamos vendo a carambola, aqui é o detalhe da carambola, um tirante muito bem feito, já pintado. Nós temos o nosso colega aqui que está pintando o tirante na bancada, preparando a cordoalha, onde nós temos uma primeira proteção, depois a calda de cimento vai dar uma segunda proteção, e nós vamos caminhando aqui no trecho que é tido como trecho ancorado, onde vai receber o cubo de cimento e vai ter uma cimentação explodindo a manchete para ter um cubo de cimento aqui. E nós vamos mostrar aqui a amarração é feita, muito bem feita, não tem fio trançado. O importante aqui é o trecho de transição. Isso aqui é o trecho ancorado, aqui é a transição, a gente faz uma proteção para o trecho livre. O trecho livre, ele é feito uma bainha coletiva, onde é colocado as cordoalhas. Vem aqui, termina lá onde a gente viu ali a proteção. É isso aí que eu queria mostrar para vocês. O engenheiro Matheus, câmera filmando. Muito obrigado, um abraço a todos. Vai ser mostrando a perfuração para a execução do tirante, onde geralmente na primeira linha a gente faz a cortina direta, já na segunda a gente não pode, pelo risco do aterro de Tardós poder invadir a pista. Então a gente tem que fazer a escavação em nicho alternado. Isso aí mostrando o momento do transporte do tirante, que é a hora que toda a equipe da obra tem que estar unida, transportando um tirante, que é muito pesado, para colocação no furo. Aí já o tirante instalado, onde a gente vai fazer a injeção do trecho ancorado com calda de cimento. Aí mostrando já o injetador, injetando o cimento já no furo. O interessante que nós podemos ver aqui é que foi feito nessa escavação dessa cortina, atirantada, a estaca raiz foi feita, peraí. Graças a Deus. Qual é aquele que está ali embaixo? Aí o fechamento da forma, do nicho alternado, para fazer a concretagem. Depois da cortina concretada, 2, 3 dias após, a gente pode atirantar, pode protender. Fretar ali do tirante, que evita a pulsão do concreto na hora da proteção. Mostrando aqui agora o escoramento da base de uma cortina.
ele tem que ser muito forte, muito bem escorado, porque se não for, todo tirante que está feito aqui em cima, apesar de segurar, corre o risco de ter uma fuga desse aterro aqui do tardós da cortina que está por trás, aqui para frente. Então, por isso que quando você faz isso, tem que ter um escoramento pesadíssimo, para não correr o risco, além de, durante a concretagem, naqueles nichozinhos que estão aqui, ó, isso aqui abrir. Então, isso aqui é utilizado até da cura inicial do concreto e você fazer a pré-fixação dos tirantes nessa parede. Então, é isso aí que eu queria mostrar para vocês hoje. Um abraço, até mais. Nós estamos mostrando aqui o dispositivo que ele usa para bater os clavetes, já para fixar a cordoalha nos clavetes, para não deixar ela correr, para ele começar a fazer a proteção. Então, seguindo adiante, então nós vimos então que a cortina tirantada, basicamente, a única diferença é que ela tem o tirante. Tirante que é o dispositivo que vai funcionar com a proteção ativa para segurar a encosta. Muito bem treinada para a colocação de um tirante de alta carga dentro de um furo perfurado para receber o tirante de cordoalhas que irá ser injetado, parte dele em seu trecho ancorado, parte dele, o seu trecho ficará livre para a proteção. Olhem a quantidade de funcionários que é necessário para que, sem esforço excessivo, a equipe consiga, de maneira gradativa e sem nenhum problema, a aplicação de um tirante de grande comprimento no furo. Sincronismo tal que, se não for assim um trabalho de equipe, fica praticamente impossível se colocar o tirante utilizando poucas pessoas. Isso é um procedimento comum que se faz em obras onde os funcionários devem ser treinados e capacitados para tal finalidade. Vemos assim, no final, o tirante colocado totalmente em seu furo, onde o encarregado acaba por conferir a metragem final do offset do talude, onde agora sim prosseguirá a escavação para a confecção da cortina de concreto armado que receberá o tirante. Então, seguindo aqui, a gente já mostrou o tirante, que é um elemento linear capaz de transmitir esses esforços de tração para segurar a encosta entre as suas extremidades. A extremidade que fica fora do terreno é a cabeça do tirante, onde vai ser protendido, e o trecho que fica dentro vai ser injetado, é o trecho ancorado, onde vai ser formado o bulbo do tirante. Então, a classificação de tirantes, basicamente a gente tem tirantes provisórios, que são feitos provisoriamente em uma obra, onde depois da obra edificada e construída, você pode retirar os tirantes. Exemplo, você vai fazer uma garagem de subsolo, você faz os tirantes para não deixar as paredes laterais da escavação cair. Depois que você faz a garagem, as lajes estão prontas, contraventadas, as paredes armadas em concreto armado e laje contra laje funcionando como escoramento, você pode simplesmente descartar os tirantes e continuar a edificação. E tem o tirante permanente, que é o tirante aquele que é construído permanentemente para o fim da vida, com prazo de duração longevo. E também temos tirantes reinjetáveis, que permitem a reinjeção no trecho ancorado, podendo aumentar, inclusive, a capacidade de fixação do bulbo com reinjeção. E o tirante não injetável, que é o tirante que não permite a reinjeção. Você tem a chance de fazer ele de uma única vez, e se esse tirante correr, você não tem condições de reinjetar. Então, são tirantes que têm que ser muito bem feitos. E também, hoje em dia, com a modernidade, tem um tirante chamado autoperfurante, que é o tirante que você usa a própria haste, que é furada de aço, para perfurar com um bit na ponta perdido, e, ao mesmo tempo, você
fura com água o trecho livre, e na hora que chega no trecho ancorado, você faz uma manobra e substitui a água de perfuração pela injeção de calda de cimento, formando o trecho de perfuração com o bulbo injetado e fazendo automaticamente. Então, seguindo aqui a cortina tirantada novamente, é como essa figura mostra, é uma cortina de concreto armado, onde você vai colocar o tirante, ele vai ter a formação desse bulbo que eu acabei de descrever, funcionando como um trecho ancorado, e um trecho totalmente protegido e livre, onde você vai botar um macaco de proteção, esticar esse tirante, que nesse trecho aqui vai trabalhar, e esse vai ficar fixo. Então, na hora que você estica aqui, você trava com o clavete os tirantes, ou com a porca, se for no caso o tirante de barra, e você consegue introduzir empuxos ativos de 35, 60, 90, 130 toneladas, contra um maciço que você calcula o empuxo, pelo cálculo de empuxo, para equilibrar e anular, de preferência com o fator de segurança 2. Então, mostrando aqui um tirante de fio e cordoalha, novamente, isso aqui foi cortado aqui, mas é inteiro, onde nós vemos o trecho ancorado do tirante, com as manchetes onde faz-se a injeção, mais o trecho livre, protegido aqui com a bainha coletiva, com a bainha individual dos fios de cordoalha, conhecida como espaguete, e fazendo aqui a placa de ancoragem, o bloco de ancoragem, fazendo a contenção desse tirante. Então, a cortina tirantada é composta de um muro de concreto. Eu não vou repetir porque eu acabei de dizer. Dimensionamento dos principais tipos de tirante. Como é que a gente dimensiona um tirante? Em resumo, a gente usa essa fórmula, onde você consegue pegar o bulbo do tirante e calcular, em função do empuxo ativo, o empuxo passivo gerado pela cortina, transformar em empuxo ativo com um fator de segurança superior, você consegue dimensionar para a carga que você calculou o tirante, exemplo, 35 toneladas, você consegue calcular o dimensionamento do comprimento do bulbo de ancoragem, face ao atrito lateral que forma nesse bulbo, com a tensão de aderência segurando contra o terreno e com a injeção que expande esse bulbo, gera um atrito forte que você consegue ancorar. Então, essa é a fórmula que se calcula o comprimento do tirante e o diâmetro também do tirante. A expectativa, nós não vamos entrar em detalhe, mas aqui tem alguns parâmetros clássicos, onde quando vocês puderem precisar, aqui já tem o solo e compacidade do silt, a areia fina, a areia média, a areia grossa, e as condições que a gente usa para esta fórmula aqui em cima. Lembrando que para dimensionamento da seção de aço do tirante deve ser dimensionado para esforços máximos que estarão sujeitos, quer dizer, para o caso de tirante permanente, a tensão admissível é o FYK dividido por 1,75 se for permanente, e se forem provisórios, você pode baixar o fator de segurança para 1,5, multiplicar por 0,9, que você tem a tensão admissível. E com esses cálculos aqui de cima, aqui já vem uma tabela já maceteada, onde você pode novamente usar tirantes de barra, tirantes de fios e tirantes de cordoalha. E aqui você tem um número de armações, aqui exemplo, uma barra de 22 milímetros, uma barra de 25, uma barra de 32 e assim por diante, os tipos de aço empregado, no caso aqui o CA50A, o GEV da Dividag 50/55, o ST85/105 e no caso de fios, o CP150RB e no caso de cordoalha, o aço CP190RB, com as cordoalhas variando de 4 a 12 no diâmetro de cada cordoalha individual, 12,7 milímetros. E aqui já calculada a fórmula, em função disso aqui, nós vamos ter que, para esse tirante, nessa configuração, ele aguenta cargas que vão variar de 8 toneladas à força até 121 toneladas à força para provisório, e se forem utilizados como carga permanente e definitiva, de 7 a 104 toneladas. Então, isso aqui é extremamente simples de ser calculado e de ser entendido. Vai depender do modelo geológico ou técnico do projetista que calculou aquela cortina para fazer a contenção. Então, esse aqui é o detalhe do tirante. Novamente, é aquele vídeo inicial que nós vimos. Eu não vou repetir ele aqui. Esse material vai ficar disponibilizado nesse site que está aqui em cima,
e depois nós vamos passar para vocês. E também tem um PowerPoint que eu posso mandar aí para os organizadores para distribuir para vocês, que eu posso também disponibilizar aqui para download no site aqui para facilitar para vocês. Então, os tirantes também aqui é uma seção transversal do tirante só para entender. O que é isso aqui? Vocês estão vendo o tirante aqui e aqui o detalhe da seção transversal do tirante, onde a gente vê exatamente a bainha de proteção coletiva, as bainhas individuais da cordoalha, o tubo de PVC onde passa a injeção do tirante para ser injetado. Então aqui é uma seção transversal. E mostrando também que ele tem os espaçadores, justamente para os espaçadores, para não deixar esse fio trançar, porque o fio trançado gera atritos indesejáveis que vão maquiar a proteção do tirante depois. Então isso aqui é só para ter uma ideia da seção de um tirante em escala real. A proteção da classe 2 mantém o mesmo tipo de proteção no trecho 1, sendo que o trecho ancorado é protegido só por calda de cimento ou argamassa injetada. No trecho ancorado, os elementos estruturais devem possuir centralizadores. As classes, quanto mais agressivo for, maior a proteção tem que ser dada por tirante, justamente para não permitir que esse tirante pronto e protegido seja apto à corrosão. Porque, queira ou não, o tirante, como nossa vida, tem uma vida útil, que é estimado aí nas cortinas tirantadas, se forem muito bem executadas com qualidade, elas duram pelo menos 70 anos. E 70 anos, é óbvio que tem que se fazer uma manutenção, mas a gente tem que monitorar as cortinas justamente para não deixar elas se relaxarem com o tempo. E, às vezes, são necessários, depois de 70 anos, até um reforço nos tirantes da cortina de concreto armado. Queria mostrar para vocês uma coisa moderna, que é um detalhe de um tirante industrializado de cordoalha montado, que a gente trouxe de um fornecedor, que é a Incotep, que hoje em dia o tirante de cordoalha vem montado. Então, eu vou mostrar para vocês o vídeo. Outra coisa interessante que nós colocamos na obra, com a finalidade de minimizar o risco de acidente de trabalho, é a montagem e a padronização do tirante da obra, já vem cortado e montado em rolo, transportado, o que facilita um controle de qualidade muito maior e a redução do número de homem-horas expostos na montagem ao risco desse tirante portuário. Nós temos isso com um parceiro que tem sido um parceiro muito bom para nós, que há anos já o conheço também fora, que é a Incotep. Abraço aqui para o Bruno, para a Ariadne, para todos os meus amigos da Incotep, mostrando que o tirante está se fazendo utilizar na obra de maneira muito legal. Um abraço a todos aí. Então, continuando aqui, mostrando mais uma vez o tirante, já numa área industrial, onde você reduz o acidente na montagem desse tirante, o risco de incidente. O tirante já montado, enrolando, os caminhões, né, amigo? O que facilita isso para a gente? Primeiro, a logística, que você estava falando, e outra coisa impressionante, a redução do acidente de trabalho. Por quê? O tirante sendo feito industrializado, ele vai ter menor número de homem-hora exposto ao risco. Com isso, nós ganhamos na eficiência, na segurança genuína do nosso trabalhador. Ele vai pegar o tirante pronto e vai instalar no forno, reduzindo o número de homens-hora exposto ao risco do trabalho e da atividade. Gostou dessa, mesmo? Então, mostrando aqui, só para vocês conhecerem o detalhe da cabeça, detalhe de proteção e proteção do tirante, que nada mais é, no caso de tirante de fios e de cordoalhas, uma placa de apoio, um anel de grau com inclinação desejável do tirante no cálculo do projeto geotécnico, um bloco de cravação e os clavetes para segurar não somente os fios, como as cordoalhas. E quando o tirante é de barra, do monobarra, nós temos a mesma estrutura, sendo que tem a placa metálica de apoio, a barra e a porca de ancoragem. A porca que vai rosquear depois desse aço que é protendido, você vem aqui com a chave, trava, a gente fica com a proteção. Então, esse aqui é um detalhe de uma seção de uma cortina tirantada, onde nós vamos ver que o tirante vai estar ancorado numa região de solo de SPT superior a 35 golpes,
fora da cunha de escorregamentos, onde eu vou segurar esse tirante e fazer essa estrutura de concreto armado reagir contra o maciço da encosta, fazendo se tornar seguro e estável. A utilização das cortinas atirantadas é muito interessante quando eu não quero perder área, porque se eu não usar os tirantes, eu vou ter que fazer um muro de flexão com a base tão longa que vai acabar com o espaço de área. E, às vezes, esse espaço para aqui que sobra é de vital importância para uma construção. Então, mostrando de novo aqui aquele detalhe que é importantíssimo, que quando você vai fazer uma cortina atirantada, você tem que buscar pôr os tirantes, primeiro, fora da cunha de risco de ruptura, de preferência numa zona de solo resistente, e calcular corretamente o comprimento desse bulbo para a carga que está aqui esse tirante. Ou seja, se esse tirante for 35 toneladas, você vai ter bulbos aqui de cerca de 10 metros. Se o tirante for de 90, você tem bulbo até de 20 metros, dependendo do solo e dependendo do diâmetro do bulbo. Então, esses conceitos geológicos, geotécnicos, só um especialista, uma empresa especializada em engenharia geotécnica ou uma consultoria especializada tem condições de te assegurar, porque o estudo em cima disso é muito grande e também depende da execução de uma campanha de sondagem muito bem feita. Senão você pode ter problema, inclusive, com a contenção. E se esse tirante estiver ancorado dentro da região da cunha, inclusive, isso tudo pode vir abaixo, não só durante a execução da obra, como depois da obra pronta. Isso tudo cai. Então, não podemos cometer esses erros. Outra coisa que é interessante, você também pode, para evitar de remover um bloco que tem o risco de afetar pessoas aqui embaixo, você pode também perfurar com cautela esse bloco, instalar um tirante, protender e segurar esse bloco. Por exemplo, se esse bloco pesar 15 toneladas, você põe um fator de segurança 2, vai botar aqui 30 toneladas, vai segurar 30 toneladas quanto o próprio bloco em cima do maciço rochoso são. São exemplos que eu estou dando de utilização do tirante. Aqui nós vamos mostrar o serviço de atirantamento de bloco de rocha isolado, quer dizer, um conceito de uma rodovia, onde você vai ter um retaludamento e você, às vezes, não tendo espaço para retaludar, vocês estão vendo aqui as trincas de tração, você vai usar a técnica de cortina atirantada, feita de cima para baixo, fazendo a contenção da sua edificação e ainda retaludando o que der para ser retaludado, preservando a rodovia na parte inferior da sua obra. Vamos aqui passar rapidamente pela metodologia executiva de uma cortina atirantada. Nós temos basicamente a perfuração, onde vai instalar o tirante, a instalação do tirante, a injeção, a proteção e a incorporação do tirante à estrutura da obra. A perfuração para instalação dos tirantes nada mais é do que adotar um procedimento de perfuração, onde você vai perfurar o tirante até a profundidade desejável do cálculo do projeto, no diâmetro esperado, de preferência sem utilização de água, para evitar que a água não destrua o solo ou não pese o solo, mas o ar comprimido, e às vezes você pode usar revestimento ou perfuração direta, dependendo do tipo de material e o comportamento do furo, se não fechar ou não. Tudo isso é avaliado durante a execução da obra pelo engenheiro geotécnico. A escavação de nichos alternados é feita quando é necessário para o paramento superior, como eu expliquei, a primeira linha você consegue fazer ela toda pronta. Já a segunda linha, onde faz a escavação deste nicho alternado, tem que ter o cuidado, porque se você abrir aqui, tudo aqui embaixo, o aterro de Tadós pode vazar aqui. Então, vou mostrar para vocês uma obra onde foi feita a escavação em nicho alternado, onde você escava o nicho, você arma a obra, você põe a forma, você já faz a concretagem de proteção e você depois pode perfurar os tirantes, ou antes ou depois, depende da situação que o engenheiro geotécnico analisar, para fazer a proteção e a cabeça de proteção definitiva. Aqui mostrando novamente essas fases que eu mostrei para vocês.
Aqui então a gente mostrando a utilização de uma perfuratriz numa rodovia para perfurar e instalar o tirante. Aqui no caso vocês estão vendo a haste de perfuração depositada aqui, onde você introduz hastes uma atrás da outra, perfurando para poder fazer a perfuração desse tirante. Aqui nós vamos ver o momento da instalação do tirante novamente, uma outra obra, só para mostrar para vocês como é um trabalho especializado para colocar esse tirante num furo, que você vê que o furo está aberto, estanque, e o tirante entra com toda a facilidade. Se o tirante não entrar, é que às vezes pode acontecer do furo fechar. Aí você tem que utilizar uma outra técnica de perfuração, inclusive revestindo parte do furo ou até mesmo integralmente o furo, dependendo do solo que você estiver lidando e do que acontecer na obra. Depois que a gente introduz o tirante, nós vamos partir para a injeção da cauda do cimento, onde nós vamos instalar um obturador de injeção dentro do tirante. Então, para não ficar lendo e não ficar cansativo, eu prefiro mostrar para vocês fazendo ao vivo numa obra da gente. Estamos vendo aqui, fazendo a manobra de injeção, onde ele está colocando a haste EX para injetar. Depois você puder tirar uma foto daqui para cá, pegar na TV. Tipo jacaré, rosqueando a haste de obturação para descer logo na primeira manchete e começar a fazer a injeção da bainha e, na sequência, a injeção das manchetes de base. Aí ele introduz a haste até o final do trecho onde vai ancorar e vai fazer a injeção de baixo para cima para garantir a qualidade, a estanqueidade e injeção do furo. Acoplar a mangueira de injeção na haste onde tem o obturador lá na base. A haste é metálica, a acoplagem é através de parafuso com rosca, para não ter perigo de soltar. Aí, depois que ele acopla, o injetador dá sinal para o bombeiro de injeção, olha lá, está dando sinal, para começar a abrir a bomba de injeção e fazer a injeção de forma ascendente. Para permitir a injeção do tirante de 35 toneladas de monobarra. E você consegue ver que a cauda já está vindo, que a mangueira está pulsando e pulando aqui no meu pé, do meu lado aqui. E lá está injetando. Os mangotes são de alta pressão, não tem perigo de romper. Com cuidado de não ficar muito atrás da mangueira, pode soltar aí, com cuidado aí para fazer a injeção. Então, o rapaz aqui está fazendo a injeção, tem que tomar cuidado para a mangueira também não estourar, né? Mas ela está bem presa, rosqueada, e daqui a pouquinho nós vamos ver o tirante fazer o que a gente chama de injeção de bainha. Essa primeira injeção estoura a última manchete inferior do fundo do furo e ela vaza o tirante fazendo a bainha do tirante. E quando vaza aqui fora, ele faz o sinal para o operador da bomba poder parar. É o que nós vamos observar aqui agora, daqui a pouquinho. Olha lá, ó. Estamos vendo aí então a injeção de bainha, olha lá, já vazou na boca, olha lá. A cauda sai, aí ele pede, faz sinal para parar, ó. Eu estava achando que ele estava dando tchau para mim, mas ele faz sinal para o injetador parar. Na hora que eu cheguei, eu falei, ué, está dando tchau para as câmeras. Mas ele para, o injetador para, e aí está feita a injeção de bainha. Agora ele vai sacar o obturador, a haste, ele vai desengatar e vai sacá-la do furo da mesma forma que ele introduziu, ele vai retirar a haste. Gente, um abraço para vocês, obrigado aí, viu? Até breve. E aqui com o nosso amigo de novo, Geraldo, eu acompanhando vocês.
Então, abaixo nós vamos ver a sequência visual da injeção de tirante, apresentado no CFNOL pelo engenheiro Paulo Henrique, um grande amigo que eu tenho e do qual aprendi muita coisa com ele. Então, aquele sistema que vocês viram dele colocar a haste de injeção dentro do furo e estacionar na manchete, é o que nós vamos mostrar aqui de uma maneira infográfica aqui. Então, o meu obturador de injeção é essa peça aqui. Ele tem 2 anéis O-rings que impedem a cauda de cimento, só vai sair por esses furos. E ela não vai nem voltar para cá e nem ir para frente. Ou seja, esse anel eu vou introduzir aqui dentro do meu tubo de PVC, estacionar na região das manchetes. Essa parede vai bloquear esse local aqui, essa outra vai bloquear aqui. E a injeção com obturador duplo, do tipo flauta, vai injetar só na minha primeira manchete. E sucessivamente eu vou injetando na manchete, anotando as pressões de abertura e de injeção, e vou anotando o volume de cimento que bebeu para obter uma estimativa da formação do meu bulbo e o controle de pressões. A pressão não deve ser muito alta, porque se a pressão for alta demais, ela pode, inclusive, craquear o solo e não formar o bulbo de injeção. Ou seja, eu vou perder meu tirante, que durante a protensão, na hora que eu protender o aço, ele vai vir todinho fora. Então, esse cuidado tem que ter com níveis de pressão que são controláveis, que tem uma faixa de variação. Então, aqui, ó, na próxima figura, nós já vamos ver o obturador estacionado dentro do tubo de PVC, na região da manchete, onde vai se fazer a injeção. Aqui, mostrando já o obturador dentro do tubo de PVC, com a manchete, e ele vai começar a injetar aquela cauda de cimento. Quando injetar a cauda de cimento, a primeira fase de injeção vai estourar a manchete, que é essa manchete vai selar praticamente, e vai começar a fazer a injeção da bainha ou da primeira fase. E na sequência, no dia seguinte, depois de descansar a injeção no furo, nós, no dia seguinte, vamos dar a segunda fase de injeção, onde a segunda fase de injeção está identificada aqui por uma cor verde, onde você vai aumentando o diâmetro do bulbo, e na segunda fase de injeção, a tendência, como a resistência do solo já foi comprimida, a tendência é de haver um aumento das pressões. Isso, justamente, para mim, quanto mais a pressão aumentar, me indica uma melhor qualidade de execução do meu tirante na aderência ao contato bulbo-solo, me dando uma garantia de qualidade. Então, nós vamos fazer na bainha e a injeção, a ponto da injeção não só formar o bulbo, como às vezes tratar também algum solo ruim lateralmente, injetando a cauda do cimento entre as fraturas. Na sequência, depois do tirante descansado no furo, dependendo do cimento que eu usar, 4, 5 dias depois, ele vai dar a pega inicial e nós já vamos poder fazer a proteção do tirante. O que é a proteção do tirante? A proteção do tirante nada mais é do que utilizar o macaco e bomba de proteção. Eu vou preferir mostrar para vocês aqui no vídeo, falando ao mesmo tempo. Eu vou pegar... Eu estou hoje aqui com o Moreirinha, a Dailton, não esqueci seu nome, Alain, meu amigo do Facebook. Nós estamos aqui fazendo um treinamento do Moreira, a gente já vem treinando com o Pedro. Não esqueci o nome dele. Então, mostrando aqui, nós estamos aqui trabalhando com um sistema que chama conjunto macaco e bomba de proteção, onde o macaco de proteção é essa estrutura aqui, que tem um membro interno, que à medida que eu injeto a pressão hidráulica de óleo, que é bombeada por aquela bomba que está ali, ó, não sei se é você profissional, olha a verdade. Essa bomba, ela existe bomba elétrica e bomba manual. Essa é uma bomba manual. O cara vai bombando e lá tem um manômetro na bomba, e com a leitura manométrica, vai exercendo uma força com o óleo que entra aqui com esse pistão. Eu acabei agora com um arquivo digital, medi estágio inicial de carga zero, que eu passei com a maneirinha 19,20, correto, Moreirinha? Correto, Moreirinha? À medida que a gente vai protendendo o aço, estica, a gente vai fazendo as leituras para gerar os gráficos de proteção do tirante, que são exigidos pela norma de tirante.
19,7. Então, no primeiro estágio de carga de proteção, ele deformou 19,7. Vê se você consegue mostrar aqui dentro. Nós vamos fazer um ensaio agora. Ensaio de recebimento. E se você abrir devagarinho, vai cortando e começando de novo e chamando de novo. O ensaio de dizer, aqui então eu tenho uma placa de apoio, um anel de grau, uma porca e o tirante, que é um tirante com capacidade de carga de 35 toneladas. O Moreirinha providenciou uma mesa de proteção, que essa mesa, por que ela é feita? Só para vocês entenderem. Ela é feita justamente para permitir fazer o ensaio, depois da realização do ensaio, que é eu travar o tirante na carga máxima e depois descarregar, eu consegui, após a minha carga final de incorporação, eu venho aqui e travo essa porca e deixo ela na carga de cravação do tirante após fazer meus ensaios. Então isso aqui é uma mesa já fixa no ângulo certo da viga de contraforte, porque aqui, essa obra aqui tem a particularidade de se fazer uma viga de contraforte atirantada, onde basicamente, em função de alguma das grelhas, a gente vai fazer o tirante para pegar toda essa grelha de concreto armado e reagir ativamente contra toda a estrutura de contenção. Tá? Se quiser dar um cortadinho dentro do vídeo, então, seguindo adiante, isso é o detalhe que vocês viram no vídeo. Durante a proteção vai colocar então a mesa, a placa de apoio, o anel de grau e a porca, o tirante. Aqui novamente um bloco e uma porca, onde esse êmbolo que está aqui vai deslocar e vai puxar o tirante. Depois que fizer o ensaio, que vai ser totalmente a proteção, a carga máxima do ensaio e descarregamento dele, não acontecer nada com o tirante, ou seja, o tirante ficar quietinho no lugar, não ser sacado. Não, nem só o bulbo do solo ser sacado, muito menos a barra de aço da cauda de cimento no trecho injetado. Os ensaios, a gente faz o ensaio, gera o gráfico, e depois que ele estiver na carga, você põe ele na carga máxima de cravação de novo, vem aqui e roda a porca e trava o tirante, ele reage com toda essa deformação que ele teve de contra a cortina tirantada, que reage, por consequência, contra o maciço. Então, isso é só mostrando para vocês que tem uma deformação. Tem uma viga de referência onde você parte do princípio zero, também como forma de controle, onde você desloca esse êmbolo, onde você faz a proteção do seu tirante, fazendo inclusive as leituras com referência da base do pistão, do macaco, você vai lendo, e vai também fazer uma leitura em referência à cortina tirantada, se ela não está deformando. Porque, às vezes, rarissimamente pode acontecer, quando você protender o seu tirante, essa estrutura tender a deformar e andar um pouco à frente, 1, 2 milímetros. Isso tem que estar mapeado justamente para você fazer o desconto depois e não interferir no gráfico de proteção. Então, aqui é a forma de carregamento de proteção, onde você, através da força e do deslocamento, você faz a leitura, medindo exatamente isso que a gente está falando, seguindo a norma técnica do tirante. Então, nós temos aqui o gráfico, onde você sai de uma força F0, deformação 0, e começa 0,3 da força de trabalho, 0,6, até chegar 1,4 da força de trabalho, onde você faz o gráfico e anota as deformações correspondentes causadas por essa força. Depois que você faz, esse é o ensaio de tirante, você leva ele à carga máxima, que é 1,4 da força de trabalho, descarrega ele na F0, ele deixa uma deformação residual aqui, e depois você coloca ele no que a gente chama da carga eleita para a carga de trabalho do tirante e na carga de cravação. Você vem aqui, nessa força equivalente que você calculou, você, com a deformação equivalente aqui, e crava o tirante. Aí o tirante cravado, você consegue fazer os gráficos de qualidade de estudo para saber se o tirante ficou bom ou não. Porque o tirante, é raro acontecer também, mas pode. O bulbo invadiu o trecho livre do tirante, aumentando o trecho ancorado, como consequência, reduzindo o trecho livre, como ao contrário, o bulbo ancorado
por alguma razão geológica ou até mesmo de problema de injeção, tem injetado um tamanho a menos na carga de cravação, onde você vai avaliar se o tirante aguentou, mesmo tendo esse problema, e você consegue identificar. Porque se no trecho ancorado ficar menor, o trecho livre, para a mesma carga, vai ficar no gráfico muito maior. O que você, depois, fazendo os gráficos de proteção, consegue ali avaliar pela norma o que é aceitável ou não nessa deformação. Então, nós temos aqui os gráficos que são feitos e os comportamentos de deformação, e aquilo que eu acabei de falar, visto em forma gráfica, atender a dois critérios: estabilização e atrito. Estabilização é a cabeça na carga máxima, e o atrito é a linha elástica ficar entre os limites que a gente chama de A e B, que é o limite A é o alongamento de L1 mais LA dividido por 2, onde a deformação é calculada pela F0, que é zero, e a força final, que é a força total de cravação do tirante, vezes L1 mais LA do trecho livre e do trecho ancorado, onde o trecho ancorado pode ser considerado até como o efeito dele dividido por 2, dividido por A vezes S. Então, você tem esses limites normativos que você faz os cálculos, faz uma tabelinha Excel e você consegue avaliar a qualidade do seu tirante, onde você interpreta os resultados. Há outros ensaios especiais que existem, que se você pode ser feito, dependendo da desconfiança de algum tirante, ou atendendo à norma, você pode fazer um ensaio de qualificação, que nada mais é que começar o ensaio com a carga F0, levando a 0,4 da força de trabalho e descarregando ele de novo. Aí você vai a 0,75 da força de trabalho, descarrega ele de novo. Vai até a 1 a força de trabalho, descarrega ele de novo. Vai e volta até fazer um ensaio de qualificação, onde você tem as linhas do que eu expliquei. A linha ideal e as linhas limite máximo, que podem ser limite A e B, que você pode ter o seu tirante para testar ele e validar o seu tirante junto ao seu cliente. Então, nós temos mais gráficos de ensaios. Aqui, às vezes, você tem alguns pontos que você pode perceber claramente se um tirante correu ou se um tirante ficou com um trecho maior. Você consegue, com a experiência e a evidência, descobrir como são feitos esses gráficos e o comportamento do resultado do seu tirante. Aqui mostrando a possibilidade de se fazer o ensaio de cortinas atirantadas, onde você tem uma cabeça de cordoalha com fiação até 11, 12 milímetros, você consegue fazer um bloco novo de cravação invertida, onde você puxa esse cordoalho aqui, crava com clavel, e faz um extensor para você poder, eventualmente, inclusive, dar manutenção no tirante, para descobrir, inclusive, a carga que, ao longo dos anos que ele se encontra, para poder fazer a intervenção correta na cortina. A carga de incorporação é a carga da qual o projeto foi concebido e vai ser incorporado. Esse vídeo eu não vou passar de novo, que nós vimos lá em cima. Alguns documentos de referência para a gente seguir. A BNT, então as normas aí, 5629, 7681, 7480 de base de fios de aço, só para deixar de referência para vocês, em facilitar a pesquisa das normas. Mão de obra direta, geralmente, que a gente usa para fazer o tirante, é um encarregado geotécnico, é um operador da perfuratriz, é um operador da bomba de injeção, é um protendedor de tirante, é um armador e um ajudante, ferramentas, compressor de ar comprimido, que vai fazer funcionar a perfuratriz. A perfuratriz pode ser pneumática ou hidráulica, um conjunto misturador de calda de cimento de alta eficiência, uma bomba de injeção de calda de cimento, uma bomba para circulação de água, para que precisa para esse processo de injeção, e às vezes até mesmo de intervenção eventual numa perfuração, os tubos de revestimento, aço de perfuração em rocha, revestimentos, brocas, martelo pneumático de fundo, que é utilizado para perfurar, às vezes, alteração de rocha em rocha, para ancorar o tirante, no que eu digo material competente, mangueiras e mangotes, conjunto macaco e bomba de proteção, o transferidor para o butreno, ferramentas diversas, carrinho de mão e reservatório de água. Aqui eu não vou repetir porque é o procedimento de tirante, montagem,
locação dos tirantes tem que ser muito bem feita, muito bem alinhada, a posição dos equipamentos em lugares estanques e seguros, ou sobre a própria plataforma de trabalho, ou sobre andaimes, a perfuração do tirante, que a gente já viu, que pode ser com tubo de revestimento, ou com a própria haste de perfuração, mostrando aqui que às vezes eu uso a perfuração com esses tubos de revestimento quando o solo fecha. Exemplo, a areia. Quando você vai furar em areia, você tem que usar o tubo de revestimento, você fura com esse tubo, depois você fura por dentro com a haste de perfuração, instala seu tirante, e saca, faz a injeção de bainha primeiro, depois da cauda injetada você pode sacar esse revestimento aqui, o que pede a boa técnica. A injeção do furo com cauda de cimento, vamos ver só o vídeo mostrando fazendo a injeção de um tirante, preparação da cauda para a injeção. Quer dizer, um negócio bem chatinho, porque você não pode deixar a cauda endurecer, você tem que fazer o controle tecnológico da cauda e você tem que deixar a cauda no traço adequado para a injeção do seu tirante, para passar dentro daquele obturador pequenininho e injetar. Então, você tem aqui uma cuba que bate a cauda de cimento com a água e depois que você injeta, ela tem que retornar para cá para poder ser eficiente. Tem que ter água disponível na obra, na frente de serviço, né? Aqui é uma caixa de sedimentação para lavagem de calda de cimento, para depois da obra você remover para botar fora, especializado para não contaminar o solo. Aqui mostrando mais uma vez só, então, a aplicação do tirante, que é bacana. A injeção do furo de cauda de cimento, aqui é só uma tabelinha de grau de injetabilidade, que dependendo do solo, vão ter comportamentos diferentes de grau de injetabilidade. Então é só para deixar para vocês uma bibliografia fácil. Tipos de solo podem variar de areia até areia com areia fina, argila e silt, e compacidade do solo fofo, compacto, rígido até solo duro, aumento de diâmetro do bulbo dependendo do material, e a injetabilidade da cauda de cimento, você vai ter aumento de diâmetro de bulbo que podem ser grande, aumentar demais, baixo em função do solo e a injeção e a pressão, e você tem aumento de tensão também, que tem essa variabilidade, que a gente pega em função das obras que a gente faz, em função da geologia, da sondagem do solo local do Brasil, que a gente trabalha, que a variação de solo entre norte e sul do Brasil é muito grande. Então, fazer um tirante no sul é diferente de fazer um tirante no Rio de Janeiro ou de fazer um tirante em São Luís do Maranhão. A gente tem que estar sempre preocupado com esse tipo de geologia e geotecnia para não errar. Esse vídeo aqui é a da bainha, nós já assistimos, eu vou seguir em frente. Deixo aqui um traço padrão de cimento para ser ensaiado em função do material local que vocês podem aproveitar e mandar ensaiar para confirmar esse traço, porque há variação de região, então a gente tem que ter esse cuidado. A parte da proteção do tirante, mais um vídeo só vendo, protendendo o tirante. O cara bombeando a bomba onde o macaco vai trabalhar o êmbolo para protender o tirante. E o protendedor fica com a tabelinha na mão, anotando os deslocamentos e as cargas e acompanhando a leitura manométrica, porque ele tem um controle efetivo do que está acontecendo. E se der algum problema, o manômetro é o primeiro que vai mostrar se tem problema ou não. É visual.
Seguindo em frente, então, ensaio de recebimento, nós já mostramos, isso aqui é a forma de ensaiar o ensaio de recebimento. Controle tecnológico, um último vídeo apresentando aqui, que já está acabando a apresentação. Isso aqui é uma coisa super simples e de uma eficiência brutal, que para quem chega aqui e vê a situação da obra. O que ele está dizendo? A legenda aqui, perfurado, é um quadradinho com a bola cortada, bainha é X para todo lado do quadradinho, injeção de fase azul pela metade e protendido azul completo. Aí quem chega aqui consegue identificar claramente as fases de execução da obra aí. Aliás, obrigado. Estou mostrando aqui como é que funciona também. O concreto que chega na obra, ele tem paginação. Então é um controle de qualidade para a gente saber qual a data que foi concretado o painel, que dia que chegou, e para ter um controle exatamente das estruturas que foram feitas da obra. Aliás, tem seguido aqui para a gente ter um controle realmente de qualidade. Agora, quer falar alguma coisa? É importantíssimo fazer o rastreamento do concreto, né? Em função da data da concretagem, a gente marca e faz o rastreamento dele para conseguir saber qual concreto foi aplicado em qual trecho da cortina tirantada. Se tiver algum problema, a gente consegue rastrear pelo mapa de concretagem. Obrigado de novo, Guilherme. Análise de prioridade de risco que a gente preencheu para poder acessar a área, os principais riscos da visita que nós vamos fazer com o engenheiro Galeaca aqui, acompanhado do Edivaldo. Um abraço, só mostrando aqui para vocês. Mais uma obra que eu gostaria de mostrar para vocês e dar um parabéns pelo quadro de controle de cachaça. Ou seja, a gente sabe exatamente o número de funcionários que está operando na atividade na frente de serviço. Uma das coisas super importantes para a segurança dos nossos trabalhadores e para a conduta da própria obra. Lembrando, nós temos uma bandeirinha só para acompanhar a máquina, para fazer esse filtro. Então tem um bandeirinho que realmente faz isso, porque é treinado pela nossa equipe de obra, justamente para ficar cuidando desse acesso às pessoas. Chamado sinaleiro. Estamos mostrando nosso refeitório com o quadro de gestão à vista, com os documentos legais fixados nessas abas inferiores. Estamos hoje aqui em uma de nossas obras, na área de vivência, conversando com o nosso administrativo-chefe, que cuida de vários setores dentro de uma obra. E hoje, particularmente, eu queria conversar com ele mais, que ele falasse um pouquinho realmente da importância das inspeções nos alojamentos e da manutenção deles, para a gente trabalhar em harmonia com a obra e principalmente com os nossos funcionários. Fala aí, Rosenberto. Bom dia. Primeiramente, satisfeito de estar aqui, participando dessa pequena entrevista. A importância de mantermos um alojamento padronizado, ela serve para que possamos manter uma qualidade. E voltar à qualidade, é importante manter o alojamento adequado, organizado, de forma que os colaboradores possam estar se sentindo bem, porque eles já estão fora de casa, longe da sua família. Então, o ambiente tanto de trabalho quanto de moradia, é importante manter essa qualidade. Então, nós passamos no alojamento verificando a questão do dormitório, se está realmente conforme pede os padrões da legislação. E voltamos também para a área da limpeza, que é muito importante ter um alojamento limpo, asseado. Nós temos as nossas colaboradoras que passam diariamente fazendo essa manutenção, para que eles possam ter uma qualidade de vida. E procuramos também informá-los quanto à organização, porque a organização é importante. Não basta ter ali uma pessoa todo dia fazendo ali o trabalho de limpeza, e se a equipe também não se conscientizar, que é importante também ter a questão do 5S. O 5S ele é feito na obra, então ele serve também para o alojamento, ele serve para a nossa casa. Então, a gente usa no dia a dia em todas as áreas. Então, por isso que é importante a gente manter essa qualidade de termos um alojamento adequado, conforme as legislações, e que cada um dos colaboradores também possam contribuir, cada um em ajudar para que o alojamento mantenha ali conforme o padrão exigido. Queria agradecer ao Rosenberg aqui e falar que a principal coisa que eu tomei até de conceito que ele falou aqui é justamente que ele falou que o alojamento dos nossos funcionários, a gente tem que se sentir como se fosse a extensão da nossa própria casa. Ou seja, a gente tem que se sentir bem onde a gente está para a gente poder ter um bom dia de trabalho. Obrigado, Rosenberg. Obrigado. Então, seguindo aqui,
Outra coisa rapidamente que eu quero mostrar, quando a gente vai fazer a calda de cimento, nós temos esse ensaio de fluidez aqui, que eu vou mostrar para vocês rapidamente como se faz. Para finalizar, mostrar mais esse vídeo de uma obra em execução para vocês verem aqui. Dentro da porta. Vamos abrir. Se caso não der, vem nas pontas da cintura. Né? Você podia me filmar de novo hoje aqui. Ficou bom, hein, aquele vídeo. Estou aqui mostrando essa belíssima obra executada pela Forgel, sob o comando de Emerson Gomes e o Wellington, conhecido como Cacau. Vim aqui mostrar, aproveitando aqui, ó, a execução de um nicho alternado. O pessoal está preparando para a regularização do piso e fechar a forma. A armação já está montada. Fecharam provisoriamente a condição para a colocação dos tirantes. As armações, tudo direitinho. Aqui vai ser feita a propriedade de nicho alternado. O mais interessante que eu estou mostrando aqui é o nicho aqui ali. Deixou uma berma de segurança ali para poder fazer, não abrir tudo de uma vez. E ainda vem aqui uma coisa interessante que foi feita a paliçada de segurança justamente para evitar a terra vizinho e vir a pista, atrapalhar a circulação de veículos e garantir uma segurança provisória até a execução da cortina atirantada definitiva. Beleza, gente? Um abraço para vocês. Você tá aí? Eu quero que eu vá eu entro aí. Vamos conversar. Estou aqui com o Wagner. Vai andar, vai devagarinho. Eu queria perguntar qual foi o maior desafio dessa obra. Pode me dizer, Wagner, em poucas palavras? Os desafios nossos são sempre. Nós temos que superar. Eu tenho uma chefia aqui que me dá total apoio para desenvolver meu trabalho aqui. Então eu não tive muita dificuldade em estar tocando a obra aqui com segurança e com atendimento à qualidade do cliente. Obrigado. Parabéns, né? Pode jogar ela subir? Vai direto ali.
A descansa, você vem trabalhar, mas não sai muito. É. Parabéns aqui, ó. Tem um controle visual das fases executivas do Cortina. Tudo que está pintado está executado. O controle das estacas real, dos critérios de paralisação, solo, alteração e lote, em função da velocidade e do valor do SPT, foram contemplados aqui. Então você tem as legendas tirante perfurado, tirante injetado, tirante protendido, a estaca do solo, rocha alterada e rocha tampa. A evidenciaria é mostrar aqui com perfeição. Vermelho já está concretado e pronto. Eu vou querer apresentar, mas ele fala, aproveita. Então, a gente também valorizar o trabalho da primeira cortina e outra cortina aqui. Qual é essa cortina, meu irmão? A cortina B. Cortina B, essa aqui? Cortina A. Então, isso é, para mim, fantástico. Mostrar o controle e o domínio da qualidade, não só o rastreamento da execução da obra, é fenomenal. E aqui chegamos a isso aqui do controle de material da produção, né, irmão? Controle de perfuração e injeção. E a produção, então, produção, aqui, se você quiser, você consegue. E outra coisa, tem que falar, né, irmão? Eu quero botar aqui, ô, Paulo. É a programação das atividades do dia. Então, isso é uma coisa que teve uma aderência, uma boa prática, que foi agregada ao projeto, onde a gente vê aqui, nesse dia, a equipe do carro, do caixa, perfuração de tirantes, cortina B, escalado José Tarcísio Felipe, montagem do tirante, Geraldo Rodrigues João Pedro, efetivo e direto presente, efetivo e direto, efetivo tem escrito aqui, não? Ausências. Ausência, falta, para alguns ladrões. Injeção de tirantes, montagem de forma, montagem de início. O pessoal não se perde, o pessoal tem dúvida de alguém aqui, já vê, já sabe o instalado aqui. E mostrando a organização do escritório, todos os projetos de terra brandada na fase executiva. E o Leovan está dizendo a produção no nosso sistema Progel e manda toda hora online para a Progel para a gente acompanhar a obra. Wagner, obrigado pela filmagem aí. Um abraço. Eu na escura, cara. Olha que chique. Essa obra ainda vai ter a escavação da terceira linha de tirante abaixo da roda do caminhão aí na cortina, né? Vai fazer mais uma linha para segurar a encosta que está com risco de escorregar.
Então, aqui eu estou mostrando a cortina superior. Essa cortina vai ter 3 linhas de tirante. Primeira, segunda feita. Agora estão preparando para escavar. A escavadeira está removendo a plataforma, está deixando numa condição de terra pleno para fazer a execução da plataforma da terceira linha. Geralmente 50 centímetros abaixo do tirante. É isso que eu queria mostrar para vocês. Eu vou falar uma coisa aqui. Para vocês verem aí o decorrer dessa magnífica obra de terraplenagem. Um abraço. Então, outra coisa importante que eu vou falar aqui só para finalizar é que a segurança do trabalho nesse tipo de obra é fundamental, porque a gente trabalha com risco o tempo todo. Então, a gente tem o cuidado genuíno de treinar, de cuidar, de pôr EPI, de orientar, de treinar uma equipe que já faz parte do dia a dia nosso, é de vital importância para a gente ter a garantia, inclusive, que termine uma obra dessa de alto risco, sem nenhum incidente, muito menos acidente. O que nos dá um grande orgulho de trabalhar nessa maneira correta. Problemas de acidente em obra de geotecnia, só rapidamente mostrando que a cortina pode sair o tirante, o pé pode rodar. Então, se não for bem dimensionado, esses cuidados adicionais que a gente tem que ter. E eu, com isso, finalizo aqui a apresentação e passo a palavra aí para o nosso colega aí. Lucas. Oi, Luiz. Obrigado, viu, pela sua apresentação. Acho que todo mundo sabe que é um assunto muito extenso, que às vezes cabe até num curso de graduação, mas a sua palestra foi muito boa, viu? Vou até ler alguns comentários aqui do pessoal no chat, nós temos algumas perguntas, tá bom? Tá bom? Beleza! A Vanessa Silva mandou assim, um comentário. É ótimo ver na prática tudo que o senhor estava explicando. Obrigado, viu, Vanessa? E ela mandou uma pergunta. Esse tipo de contenção é recomendada em terrenos que apresentam ou venham a apresentar grandes instabilidades. Mas em quais outras ocasiões podemos utilizá-la? Eu já acho que esse tipo de contenção que a gente chama de cortina atirantada, de preferência, você pode utilizar em qualquer local que tenha risco realmente de ruptura. O problema é que é uma obra muito cara. Então, nós não podemos também assustar o cliente a ponto de inviabilizar a obra dele, porque às vezes você tem no fundo de uma casa uma encosta que venha a cair, e vamos supor que a casa custa R$500 mil, e a encosta está caindo atrás da casa. Quando um cliente descobre que para salvar a casa dele ele vai ter que fazer uma contenção cara de R$500 mil, ele não pode desanimar de salvar a casa. Então a gente tem que ter o bom senso de fazer a coisa técnica e economicamente correta para a escolha dessa solução, que realmente é indicada quando você não tem espaço, principalmente para retaludar, para melhorar o fator de segurança do talude, ou quando você não tem espaço para fazer o muro de peso, conhecido como muro de flexão, que praticamente você tem que fazer uma encosta segurando outra encosta, com uma base grande. Então, eu acho que a cortina atirantada é utilizada em várias situações que a gente tem que ter a honradez e bom senso de fazer a coisa certa. Certinho, Luiz. A Rafa Ganzello, ela mandou assim, como é feito o processo de verificação de que o tirante está funcionando como esperado? Rafa, esse efeito é feito durante o ensaio de qualificação de recebimento, que você puxa o tirante, ele todo, como se que quisesse arrancar ele, e você vê, meu Deus do céu, ele vai arrancar. Não, não pode. Aí você faz o teste de recebimento de qualificação, que é levar ele quase a total carga, e relaxar ele, botar na carga de cravação e fazer aqueles gráficos que eu mostrei. Dentro dos padrões técnicos, se der tudo certo, o tirante está funcionando de acordo com o esperado. Pode acontecer no ensaio desse do tirante não funcionar de acordo com o esperado. Então, a gente tem a chance de reinjetar o bulbo do tirante ou de fazer um outro tirante para funcionar, ou até de aumentar o comprimento do tirante para funcionar conforme o esperado. Então, os tirantes têm de funcionar, sim, conforme o esperado. E as sondagens, nesse ponto, ajudam muito a gente ter a segurança
de onde está ancorando esse tirante, principalmente deixando ele livre da cunha de estabilidade. Se eu atirando um tirante dentro da cunha de ruptura, eu praticamente vou ajudar a cunha a vir abaixo, porque eu vou protender o trecho ancorado, fazendo a cunha se romper. Esse é um erro que a gente não pode cometer. Beleza, Rafa? Certinho, obrigado. Rafa, manda aí nos comentários se a sua pergunta foi respondida, se você tem mais alguma questão. A mesma coisa com a Vanessa. Agora uma do Pedro Rios. Qual a importância das etapas serem devidamente supervisionadas, desde uma execução em obra menor até uma de grande porte? Eu acho o seguinte, que não tem obra pequena nem obra grande. Todas as obras de grande porte e obra pequena devem ser supervisionadas. Porque nos garante a segurança, a qualidade, o conforto de se fazer aquilo que foi projetado. A gente não supervisionar uma obra, ainda mais hoje em dia, todo mundo está com o WhatsApp, o cara faz a obra, tira uma foto, manda para você. Você acaba estando vinculado à obra diariamente. Então, não tem motivo para não estar presente ou supervisionar uma obra, com uma equipe técnica competente, que entenda daquilo que esteja fazendo, com responsabilidade e da maneira adequada. Porque eu acho que você não supervisionar uma obra é uma coisa muito chata, onde pode ter insucessos que você, supervisionando a obra, pode perceber e combater a tempo. Beleza, Pedro Rios? Mais uma pergunta da Vanessa. Qual o conselho você dá para quem quer seguir nessa área e trabalhar com a execução de cortinas atirantadas e semelhantes? Gente, quem quer seguir nessa área tem que fazer o que a gente está fazendo aqui, participando dessas palestras, estou conhecendo a Vanessa Silva, sendo persistente, cadastrando no LinkedIn, se oferecendo para o mercado, demonstrando interesse, fazendo curso de pós-graduação em geotecnia. Eu, no caso, estou dando aula no IMBEC, convido vocês a participar de cursos, onde você, nesses cursos, você abre um leque de network muito grande, que às vezes chega a ser até muito bom, porque você está conhecendo pessoas novas, de colegas novos, e um ajuda o outro. Eu, na minha vida, só penso em ajudar os meus colegas e as pessoas. Então, Vanessa, se você quer trabalhar na área, seja persistente. Trabalhe, se dê a cara ao mercado e faça networking, faça presença, faça pergunta, seja interessada, estude, aprenda na prática, aprenda nos livros, se coloque disponível ao mercado, que você vai ter sucesso. Obrigado, Luiz. Para finalizar agora, eu gostaria de agradecer, Luiz, a sua palestra, agradecer aos nossos apoiadores e lembrar para o pessoal que amanhã às 8 horas nós temos os minicursos para todo mundo comparecer no horário. E se o senhor quiser deixar uma mensagem aí para finalizar, Luiz? A mensagem que eu deixo, segundo o pensador Goethe, qual é o seu dever? É uma coisa assim muito... O seu dever é o que cada dia ele pede. Hoje, o seu desejo é de estudar? Vamos estudar. O seu desejo é de fazer? Vamos fazer. O seu desejo é de aprender? Vamos aprender. E outra, gente, nós estamos aí no mundo para fazer o mundo melhor, para se ajudar. Então, eu estou disponível para vocês. Eu tenho o site onde ficou registrada essa palestra, que é o narese.com. Eu trabalho como comercial na Progel Engenharia, e se vocês precisarem de mim na Progel para a execução das obras, estarei atendendo vocês. E tenho o prazer de quem quiser estudar também poder fazer os cursos de pós-graduação em Engenharia Geotécnica, contenção de encosta, onde vocês vão abrir a cabeça para esse mundo maravilhoso da geotecnia. Então, essa é a mensagem que eu deixo para você. Vamos ser produtivos, vamos ser bons, vamos fazer o bem. A gente podemos, pelo menos, tentar. Porque a vida, eu sei que não são flores. Veja a pandemia que a gente vive hoje em dia, ainda tendo que trabalhar. Tudo está difícil. Mas não vamos desmotivar e vamos acreditar que esse Brasil está melhorando. Principalmente com as obras de engenharia, que estão saindo. Não estão paradas. Estão produzindo. Então, vamos acreditar nisso. Inclusive, acreditando em todos vocês aí. Obrigado, Luiz. Obrigado a todo mundo que acompanhou a nossa palestra. E nos vemos mais. Viu? Obrigadão. Valeu.